Dave Jones, conhecido como o mago do YouTube, aquele que sabe transmitir todo o seu conhecimento Illuminati do mundo dos games, com suas palavras profundas. Hoje em dia, quando falamos em Dave Jones, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o Wesker, ou essa foto aqui, mas a real é que talvez esse carinha seja o responsável por mudar o YouTube BR. Que muitos conhecem o Dave Jones pelo Gameplay RJ falando de games é um fato. Mas antes de contar como o Dave Jones mudou o mundo com as suas ideias maçônicas, uma pergunta que eu quero fazer: você sabe qual é o nome real do Dave Jones? Gustavo Sanches Matsugi. É assim que se fala essa porra? Matsufuji. Foda-se. Um garoto carioca, nascido no final dos anos 80 e que vivia uma vida tranquila, mas nem tanto. Pra começo de conversa, os pais do pequeno Gustavo eram médicos. Com dois pais médicos, era de se esperar que o Gustavinho iria mudar o mundo de alguma maneira. E eles não estavam errados, porque o mini garoto Gustavo Dave Jones era muito inteligente. Pra você ter ideia, o Dave Jones, o Gustavo, terminou a escola com 16 anos. O maluco é o L, o gênio incompreendido. E claro que o Eren morreu, é porque o cara não quer pro catálogo, não para mim, você olha. E ele também era uma criança muito curiosa e criativa, e inclusive ele chegou a ser dublador de 3 filmes do Harry Potter. E essa informação não faz sentido pra mim, cara. Sério? Me conta isso, Dave. Eu dublei, eu fiz papel pequeno e tal nos 4 primeiros filmes do Harry Potter. Mas apesar de ser um garoto inteligente, de pais que ganhavam bastante, a vida do Dave Jones não era tão fácil. Primeiro, ele conta que ele teve vários problemas de saúde quando era criança, como por exemplo sinusite crônica, que impedia ele de sentir cheiros, comer direito, e inclusive isso ferrou a saúde bucal dele. Mas essa não era a pior parte. A verdade é que Dave Jones teve um pai extremamente ausente. E não, o pai dele não foi comprar cigarro, na verdade foi bem pior. O pai do Dave Jones viveu com ele até os 14 anos, mas ele tratava o mini Dave, o irmão dele, muito mal. Segundo o próprio Dave Jones, o pai dele parecia enxergar ele e o irmão dele como um fardo, algo que ele não queria cuidar. Ele mal falava com os garotos e quando falava, ou ele tratava mal ou ele era frio com eles. Pra você ter ideia, teve um episódio que ele simplesmente assustou os dois garotos completamente do nada, de uma maneira extremamente psicótica. Eu lembro de uma vez que ele me contou uma história, eu fiquei, caralho. Era do que você tava dirigindo, ele tava dirigindo, tava tu e teu irmão, era uma estrada escura e ele desligava a luz. Ele apagou a luz só pra assustar a gente. Caralho, cara. Olha, bom. E a única pessoa que parecia realmente cuidar dele e do irmão dele era a mãe deles. Mas essa relação toda conturbada se refletiu na infância do Dave, o que fez ele se isolar cada vez mais. Mas teve uma coisa que salvou a vida dele e mudou o rumo da internet pra sempre: Magic. Sim, um joguinho de cartas fez Dave Jones entender que a vida poderia ser muito mais. Ele começou a jogar, conhecer pessoas de verdade, participar de campeonatos, e inclusive em uma dessas andanças ele conheceu ninguém mais, ninguém menos que Igor 3K. Isso, o Igor do Flow Podcast. Esse é aquele típico momento dos filmes da Marvel que um personagem muito importante é introduzido assim no filme, que vai ser importante no futuro, tá ligado? Mas o Little Dave Jones foi seguindo sua vida, evoluindo, jogando Magic, dublando Harry Potter. Daí ele começou a fazer faculdade, passou por curso de cinema, jornalismo e administração, que segundo ele, era o que ele queria fazer pra vida dele. Ele tava no caminho pra ser promovido e realmente virar um chefe, alguém bem sucedido nessa área, só que a vida tinha outros planos pra ele: ser gamer. Um belo dia aleatório, o irmão do Dave Jones decidiu mostrar um vídeo do YouTube de um carinha chamado Mr. Guitar Man. E pra você ter ideia, naquela época o termo youtuber e influencer não tava nem perto de existir. Fazer vídeo no YouTube era comparado a, sei lá, você ser um mendigo, ninguém levava a sério aquilo. Daí o Dave Jones ficou inquieto, queria criar algo, e daí ele decidiu, com seu netbook bosta que ele tinha ali na sala da mãe dele, criar um canal no YouTube, o Estúdio Pirata. Peraí, você achou que eu ia falar outro nome? Não, o Gameplay RJ não foi o primeiro canal do Dave Jones. Na verdade, ele começou com um canal Estúdio Pirata, que era um canal de tutoriais. Ele fazia vídeos incríveis de como emagrecer digitalmente. Ele previu o futuro. E aí galera, vocês estão no Estúdio Pirata e eu vou fazer agora minha primeira... E foi graças a esse canal que ele ganhou um concurso chamado YouTube Next Level Up, que premiava a galera que ganhava com 20 mil reais, que naquela época era uma grana. Hoje em dia você compra um Uno rebaixado. E com esse pequeno valor, ele investiu em melhores equipamentos e decidiu tomar uma decisão que mudaria a vida dele,
que foi sair do emprego dele. A verdade é que a grande paixão do David Jones sempre foi jogar games, principalmente Resident Evil. E bom, lá na época pré-histórica do YouTube, conteúdo de gameplay era proibido, por conta dos direitos autorais e tudo mais, mas obviamente logo isso mudou com a popularização dos games no YouTube pelas gameplays, e o surgimento de youtubers lendários como o PewDiePie. Querem um vídeo do PewDiePie? Eu posso fazer também, comenta aí. E claro que nosso pequeno grande Dava não conseguia deixar isso quieto. Pouco tempo depois foi quando o David Jones criou o Gameplay RJ, e o YouTube nunca mais seria o mesmo. Esse é o primeiro vídeo, né, do nosso novo canal de jogos e eu vou fazer... E foi daí que no Gameplay RJ surgiu o famoso bordão. Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, galera, hoje é mais um vídeo. Caralho, eu gostava muito de vídeo. Aí não é exagero dizer que esse canal mudou a história do YouTube BR. Ele, junto com canais como BRKS Edu, Zangado, Cross, Funk Black Cat, simplesmente definiram o nicho de gameplay no YouTube BR. A real é que vários eventos canônicos surgiram no canal Gameplay RJ. Tinha vídeo de Skyrim, Call of Duty, Minecraft, Mortal Kombat e, claro, Resident Evil. Mas nada se comparou à época do GTA Online. Nossa! Ah, cara, eu bati nessa piroca aqui. César, amigo de você. O segundo... Ah, que isso? Meu PlayStation 4 tá indo no modo pause, que porra é essa? Os piratas eram basicamente um grupo de amigos do David Jones que se juntavam pra jogar GTA Online. Porém, esses amigos não eram qualquer pessoas. Pra você ter ideia, quem surgiu nessa irmandade graças ao incentivo do David Jones foi o Igor 3K. Sim, o Igor 3K só entrou na internet graças aos vídeos de GTA Online do David Jones. Então, de certa forma, o David Jones esteve indiretamente ligado à criação do Flow Podcast. O maluco dominou o mundo. Outros youtubers que também começaram a aparecer nos vídeos do David Jones foram, por exemplo, o Cross, que hoje em dia domina a internet com suas opiniões extremamente farpônicas. Toda essa gama de vídeos, criações, collabs, memes e imagens transformaram o nicho de gameplay aqui no YouTube em algo zoeiro, dinâmico e com espírito carioca. Outra coisa que vale a pena dizer sobre o David Jones é que ele foi um dos únicos, se não o único youtuber que conseguia fazer 7 vídeos ou mais todos os dias. Se a gente pressupor que a média desses 7 vídeos era entre 5 minutos, isso significa que em um ano inteiro você passaria 2 meses assistindo vídeos do David Jones. E pra mim, um dos memes mais inteligentes e engraçados da história da internet surgiu com o David Jones. Elimar Gonzalez. Elimar Gonzalez era teoricamente um venezuelano que tava passando fome e tinham várias notícias sobre ele pela internet. Mas a real é que todas as imagens do Elimar Gonzalez era o David Jones pós-bariátrica, cara. E cara, esse foi um momento de muita felicidade, mas os anos foram passando. E o David Jones saiu daquela figura, daquele cara que era só um mano divertido que jogava, pra virar basicamente uma referência no nicho de gameplay no YouTube. E isso seria um peso muito grande pra ele no futuro. O ano era 2023. David Jones já fazia parte do YouTube há mais ou menos 12 anos, uma vida inteira. Muitos já se referiam a ele como o grande mago David Jones, uma referência, um gênio incompreendido. E apesar de tanto tempo na plataforma, ele nunca deixou de criar novos conteúdos e novas tendências. Por exemplo, o programa Flow Games, que ele criou em parceria com o Flow Podcast e junto com seus amigos Phoenix, Bruno Micali e o Cross. E de vez em quando a sua esposa Thaís também. Sim, David Jones a essa altura já tinha casado e inclusive tinha um filho, o que fez ele conquistar o seu sonho de ser um pai melhor do que o que ele teve. Que fofo, cara. De certa forma, tava tudo ótimo pro David Jones, até que surgiu um trailer. Resident Evil 4 Remake era um dos jogos mais esperados da história, então muita gente estava empolgada, mas nada comparado à empolgação do David Jones. Sim, Resident Evil 4 Remake! Olha que irado, meu Deus! E quando o trailer finalmente saiu, vimos que a sua empolgação viraram palavras grandiosas. Cara, você É o viu Ash que vai aparecer? Ah, cara, eu bati nessa piroca. Daí, o caos estava setado. Milhares de internautas riam e zoavam David Jones pelas suas gafes. Afinal, nenhum fã de verdade de Resident Evil confundiria o Wesker com o Krause. Quem que faria isso? E diversos vídeos começaram a surgir mostrando gafes do David Jones em jogos. E até um putz do Digo foi criado sobre ele pra ver como o bagulho era sério. E muito dessa zoeira veio por conta do David Jones ser considerado uma figura de autoridade no mundo dos games, o cara que sabia tudo, o cara que não errava. E essa é a diferença de um fã para um fanboy. Eu sou fã do Resident Evil, eu joguei todos, zerei todos. Mas chegou um momento que o próprio David Jones reagiu a essa onda de memes e ele tentou se explicar, dizendo que na infância dele, sim, ele jogou Resident Evil 4, mas ele jogou na casa de um amigo, ele não teve tanto contato com o jogo, ele não teve a oportunidade de jogar o jogo várias vezes. Mas ele não tava comentando muito sobre isso porque ele tinha outras obrigações, ele era um pai de família, ele tinha que sustentar a casa, criar os projetos dele, ele não tinha tempo pra isso. Mas isso não foi o bastante. Com o tempo, o meme David Jones, fanboy de Resident Evil, dominou a internet. Mas a real é que isso foi apenas
um meme. Na real, ninguém levou a sério essa situação como uma polêmica de verdade. Ninguém tava nem aí pro fato do David Jones saber ou não saber quem era o Wesker. Que diferença isso faz? Beleza, é engraçado ele falar que conhecia todos os jogos, que jogou todos os jogos e errar isso, mas é apenas uma gafe, uma coisa engraçada, é uma coisa divertida. E se a gente quiser, a gente pode até passar um pano pra ele, porque o jogo do Resident Evil 4 foi lançado há 20 anos. Até eu acho que confundiria o Wesker com o Krause nessa situação. E em um mundo que a gente tem influencers ex-BBB sendo presos porque fizeram um golpe na internet pro próprio público, isso aí do David Jones é nada. Claro, tinha meio gato pingado que levava isso a sério, sempre, como sempre na internet isso acontece. Mas essa galera já é biruta das ideias, então a gente não leva a sério eles. De qualquer maneira, David Jones tem um legado que poucos youtubers podem se orgulhar de ter. O fato dele estar desde o início do YouTube e ainda conseguir se manter relevante depois de tantos anos é incrível. Por gerações, David Jones fará parte do imaginário de todos os fãs de gameplay no YouTube. E bom, em relação à história do Dave, ele conquistou muito do que ele queria. Ele sim criou um grande canal que ele sempre sonhou, mas principalmente ele virou um pai, que é algo que ele não teve e pôde entregar para o seu filho e ser um pai presente. Parabéns, David Jones. Com certeza eu não consegui falar de tudo da história do David Jones, então se teve algo que eu não falei e você lembra, comenta aqui, por favor. E também comenta como você conheceu o David Jones. Vamos bater um papo, vamos relembrar da época que ele surgiu no YouTube. E se você curtiu esse vídeo, dá uma olhada nesse último vídeo que eu postei sobre a história do Você Sabia, ou esse vídeo contando a história do meme Para Nossa Alegria. Tu lembra desse meme? Eu fiquei um tempo sem postar vídeo, então por favor deixa o like para retornar o engajamento aqui do canal e poder ajudar eu a continuar produzindo conteúdo por aqui. Então eu acho que é isso. Muito obrigado.